O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou por videoconferência do Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington. Sem visto, sobrou para ele reclamar. Quem tem os detalhes é o repórter Victor Salina. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do 62º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, que ocorre em Washington, né? Lembrando que ele participou por videoconferência exatamente porque ele perdeu o visto, né? Foi sancionado pelos Estados Unidos, pelo governo americano, no último dia 15 de agosto, então ele não poderia comparecer pessoalmente a esse evento. E aí, na fala dele, no discurso, Geisiane, ele já aproveitou para fazer duras críticas diretas aos Estados Unidos, né? Ele falou ali que os países presentes, eles não necessitavam de bloqueios nem restrições às autoridades, mas sim restrições às doenças. Vamos ouvir. O governo de Washington impediu a minha circulação como ministro da Saúde do Brasil, mas não restringirá a circulação das nossas ideias. Podem impor tarifas abusivas, mas não vão impedir nossa vocação para a cooperação entre os povos das Américas. Não precisamos de restrição a autoridades, nem bloqueios a país. O que precisamos é restringir as doenças, como o sarampo, que se espalha a partir da América do Norte. E ainda em tom crítico ao governo americano, Geisiane, ele disse que era preciso bloquear o negacionismo e também as fake news. Vamos ouvir. Precisamos bloqueios às fake news que ameaçam a vida, aos conflitos, às armas e à violência. Nada impedirá o Brasil de agir diante do negacionismo. Quando o negacionismo é impulsionado por líderes de governo, vimos isso na pandemia da Covid-19, milhares de vidas e a unidade entre as nações são perdidas. E após essas falas, ele exaltou o governo Lula, né? Sua participação também no Ministério da Saúde, os feitos do governo federal. E ele falou exatamente a respeito do programa Mais Médicos, lembrando que a justificativa dos Estados Unidos para sancioná-lo foi justamente a participação no programa Mais Médicos em 2013. Vamos ouvir esse trecho. O governo do presidente Lula da Silva duplicou o programa Mais Médicos, garantindo médicos na atenção primária, especialmente nas regiões mais pobres. Uma política consolidada com a parceria da OPAS e aprovada por quem importa: as diretrizes de recursos humanos da OMS, as leis e a população brasileira. E só para lembrar a nossa audiência, Geisiane, o ministro Alexandre Padilha não foi o único que perdeu o visto no dia 15 de agosto, também a esposa e a filha dele e mais dois servidores públicos do Ministério da Saúde lá de 2013 que também tiveram ligação com o programa Mais Médicos, perderam esse visto. Essa reunião, né, essa conferência da OPAS, ela ocorrerá até o dia 3 de outubro em Washington. Eu volto com você, Geisiane. Fabi Barroso, tá então, Alexandre Padilha bastante indignado, o que é curioso, já que ele disse que ele não se importava em perder o visto americano. O tom de voz dele, o tom de discurso, um discurso extremamente bélico, é interessante ainda como eles sempre voltam nos erros todos, né? Durante a pandemia teve toda aquela questão de cerceamento das liberdades, imposições, engenharia social, tudo ali por meio da máquina estatal, e ele insiste também no erro do programa Mais Médicos, que financiava a ditadura de Cuba. Na prática era só isso. Os médicos cubanos eram praticamente escravos do regime cubano, financiado com dinheiro do pagador de impostos brasileiro. O ministro Padilha, ele é uma agenda 2030 ambulante, né? Ele cumpre todos os requisitos, impressionante, inclusive recentemente de um remédio, que eu não vou falar o nome por motivos óbvios, mas que foi rechaçado aí pela comunidade americana. Ele fez questão de fazer algo institucional tomando o medicamento, sendo que existem denúncias bem sérias sobre o medicamento. Também em relação à pandemia, né, ele tem que usar esses termos, negacionista, etc. Ele também apareceu numa cena muito bizarra, socorrendo uma pessoa num avião, algo muito natural, só que não, e ele vem fazendo, então, esse tipo de discurso. Eu não diria nem mais bélico, né, é mágoa, é cheio de bilis, é ressentimento, é tudo isso. Mas isso não esconde o que é o principal, que de fato o envolvimento dele em relação aos médicos cubanos era gravíssimo, e as denúncias são gravíssimas, e ele não, ele faz defender esse tipo de programa
e jamais faz uma autocontenção. Então, ele só piora a própria situação. Ele também diz que não liga, né, de ir para os Estados Unidos, mas olha só quanta mágoa. E o pior de tudo, que toda essa fachada, que todo esse discurso, que tudo que ele está fazendo é para disfarçar a incompetência que ele tem na pasta. A gente sabe que quando tem governo Lula na área, nós temos problemas sérios com saúde, o SUS já não funciona da forma que deveria, e na gestão, então, de Padilha, a gente nem precisa dizer que está devendo bastante. Está faltando medicamento, tem bastante denúncia a respeito disso, e ele, né, vem então falar de assuntos que não são pertinentes propriamente a pasta dele, uma pasta super importante. Então, fica bem claro, ele está servindo uma agenda e ele é um típico ministro de Lula, que só fomenta o ódio entre as pessoas e não traz nada de positivo para a sociedade. O tempo dirá. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.